Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar dessa máquina aqui, Portrait 3, mais o OBM Toque Zero. O outro OBM, que é o OBM Premium, que ele é um pouquinho mais grosso, eu recomendo que só que você recorte na tesoura, porque ele realmente danifica muito a lâmina. Então, para ter um corte perfeito, você pode usar uma tesoura bem afiada de tecido. Hoje a gente vai falar desse OBM aqui, ó. Esse aqui eu recortei na plotter. Ele é bem fininho, ele é um pouquinho brilhoso, ó, dá pra ver um pouquinho, que ele tem um pouquinho de brilho, mas ele é bem fininho. Então, quando você coloca no tecido de algodão, você quase não sente ele, ó. Você sente que ele tem uma outra textura, porque os tecidos são diferentes, mas a parte de cima ele fica bem suave. Como ele é bem fino, ele não tem aquele toque grosseiro, sabe? Quando você coloca uma coisa muito grande assim na camiseta, ele não fica muito pesado. E a pessoa que usar essa estampa, ela consegue ainda respirar por ele ser um pouco mais fino, tá? Então, muita gente me pergunta como é que eu faço o corte do OBM Toque Zero na silhuete. Essa configuração eu vou usar na lâmina autoajustável, mas se você tiver uma outra lâmina, a preta, a Roquette, a lâmina autoajustável da Portrait 2, ou a de corte profundo, ou a corte premium, todas elas são configurações diferentes, então eu recomendo que você faça o teste de corte antes de poder usar na sua máquina. Eu recortei, falando nisso, esse material a gente vende ele em tamanho de 45 por 1 metro. Aí você pode recortar o tamanho que você quiser, pode recortar na tesoura, ou pode recortar numa refiladora, e você pode colocar o tamanho que você quiser na sua plota de recorte. Essa daqui eu recortei no formato A4, ó, tamanho A4. Deixa eu tirar esse daqui, ó, tamanho A4, tá? Esse aqui teve mais um aqui que eu cortei, e você pode fazer a sublimação junto com a folha que você for imprimir. Essa daqui eu recortei um pouco menor, que aí eu vou fazer o recorte na tesoura. Então você consegue ainda aproveitar o tamanho para fazer o recorte na mão ou na plotter de recorte, tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer é fazer sua arte na silhuete. E você depois salva em PDF e imprime direto ou do Windows, ou você transporta ele para o Corel ou Photoshop para fazer a impressão. Mas por que isso que você tem que fazer? Primeiro, para que o perfil de cores consiga ser submetido à imagem que você criou, porque dentro do Estúdio Silhouette você não consegue incorporar o perfil de cores, então essa incorporação só é feita dentro do Windows, quando você imprimir em JPEG ou PNG, ou dentro do Corel, ou dentro do Photoshop ou Illustrator. Então você tem que salvar ele em PDF dentro do seu Estúdio Silhouette, abrir nesses programas e fazer a impressão. Quando você for fazer a impressão, você tem que fazer a impressão espelhada. Vou mostrar aqui uma que dá para ver pelas letras. Ó, vou mostrar aqui na câmera primeiro. Tá vendo que a palavra Rio de Janeiro e Guatemala estão ao contrário? Dá uma olhadinha aqui. Acho que a Carol vai descer um pouquinho. Depois eu levanto, ó. Ele tá ao contrário, tá vendo? Por que que acontece isso? Porque você vai pegar o OBM, vai colocar aqui em cima, ó, vou colocar aqui em cima e vai fazer a sublimação. E quando você fizer a sublimação, ele vai aparecer da forma correta, ó, aqui, certo? Então você faz espelhado para aparecer corretamente na hora que você for fazer o recorte. Então, essa é a primeira etapa a segunda etapa que é bem importante. Então, você vai transportar em PDF para abrir no CorelDRAW Photoshop, depois fazer a impressão espelhada e fazer a sublimação em 190 graus, 30 segundos. Ok? Então, ó, essa é a etapa primordial. Depois que você faz a sublimação, ele fica bonitinho no OBM. Aqui, ó. Então, eu já deixei duas estampas prontas, ó. Essa daqui de uns cactos e esse aqui também. Então, essa daqui eu vou fazer o recorte redondo e essa daqui eu vou fazer um recorte mais vazado. Para fazer a sublimação no OBM, eu não recomendo fazer
desenhos muito detalhados. Sabe quando você faz, por exemplo, uma mandala ou um floco de neve? São desenhos que têm muito detalhes, então eu não recomendo que faça esse tipo de desenho para fazer o recorte, nem na tesoura, nem na plotter. Então eu recomendo que faça sempre um desenho geométrico, redondo, quadrado. Esse daqui que você pode ver, esse aqui eu já deixei até recortado, você pode ver que aqui na parte de baixo ele tem o pezinho, né, do cacto, mas aqui eu resolvi recortar, então ele ficou sem o pezinho. Eu preferi recortar redondo, ficar sem o pé do cacto. Esse daqui, esse outro aqui, que é exatamente igual a esse, ele não tem muitos detalhes, então é mais um quadrado e faz o recorte, tá? Para fazer o recorte do OBM, você tem que estar com uma base para tecido, ou se você não tiver, você pode usar uma base comum, mas a cola tem que estar super boa. Ela não pode estar meia pegando, meia parte não pegando. E eu recomendo que você não use fita crepe nessa questão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui bem retinho. Deixa eu colocar para cá para não ter muita informação. Espera aí. Aqui. E você vai colar. Ele tem o formatinho aqui do A4. E você vai colocar retinho aqui. Colocar aqui. Importante falar também que eu sempre costumo fazer o recorte para dentro. Tem um negocinho aqui no Estúdio Silhouette, eu vou virar até o computador aqui para vocês, que tem o deslocar. Tem o deslocar para fora e o deslocar interno. Eu costumo fazer o deslocar para dentro para não fazer o corte em cima e não ficar com a borda branca. Então eu costumo fazer isso para não ter problema de sangramento. É normal acontecer que todo mundo que trabalha com recorte, eles gostam de fazer o sangramento para dentro ou fazer um pouquinho o desenho para fora para não ter problema de fazer o recorte e ficar com aquela borda branca e tudo mais. Até as empresas profissionais que trabalham com plotter de recorte grandona, elas costumam fazer esse tipo de deslocamento e pedir para o cliente para não ter problema na hora do recorte. Feito isso, eu vou fazer o teste de corte. O teste de corte eu faço uma bolinha bem pequenininha e vou fazer o teste. Eu não posso fazer o teste aqui, ó. Não posso fazer aqui, então eu vou usar essa parte aqui. Então eu vou carregar a minha base ao contrário. Vou fazer o teste. Vou botar um pouquinho para dentro para eu fazer o recorte um pouco para baixo. Então vou fazer uma bolinha. Fazer uma bolinha bem pequenininha. Fiz até um pouco grande demais. Aqui. Já mostro para vocês como é que eu faço o meu teste. Eu estou usando ultimamente o teste de bolinha, não aquele teste automático da Silhouette, mas sim o teste que eu mesma faço a bolinha e faço o recorte. Então eu vou deixar mais ou menos aqui. Eu não sei qual é a lâmina, porque eu peguei uma lâmina nova que estava aqui. Ontem eu cortei com a lâmina 2, mas pode ser que hoje eu corte com a lâmina 3 ou com a lâmina 1, dependendo do estado da minha lâmina. Então sempre é bom fazer esse teste. Eu vou deixar na lâmina 2, força 15. Ó, dá pra ver aqui no meu computador, aqui nessa parte aqui, eu deixei lâmina 2, força 15 e uma passada. Aí eu vou fazer o teste, tá? Então aqui ele vai fazer uma bolinha aqui. Eu não sei se vai recortar ou não vai recortar. Isso daqui eu só vou saber na hora que eu conseguir puxar ali, tá? Tirar aqui. Eu vou dar uma olhada. Ó. Eu tô conseguindo puxar ele, só que eu tenho uma certa dificuldade de tirar aqui, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui. Vou fazer mais um teste. Eu vou deslocar a minha bolinha um pouquinho pro lado. Deixa eu ver, um pouquinho pro lado.
e vou fazer 2 passadas, tá? Então, eu desloquei um pouquinho pro lado, deixei a mesma lâmina, a mesma força e 2 passadas. Então, eu vou fazer o mesmo recorte. Para não, sabe na hora que você faz e não consegue puxar direitinho? Então, é para não acontecer esse tipo de coisa. Ó, tô passando 2 vezes. Não tem problema nenhum de passar 2 vezes. Aqui. Ó, agora ele saiu perfeitamente, ó. Esse daqui foi a minha segunda bolinha. Cadê minha primeira bolinha aqui? Essa aqui foi a minha primeira bolinha, ó. Aqui dá pra ver que, não sei se vocês conseguem dar zoom, mas aqui dá pra ver que o fio desfiou um pouco e aqui ele desfiou bem menos, tá? Pra ele não desfiar, eu aconselho que você passe um pouquinho de termolina pra ter maior durabilidade pro seu cliente, tá? Então eu vou tirar aqui, agora a gente vai fazer o corte. Vou botar aqui, você coloca. Falando aqui sobre onde colocar, tem a segunda linha aqui da portrê, né? Mas eu costumo colocar um pouquinho para lá, então eu coloco um pouquinho em cima da linha. Às vezes dá problema de leitura de marca de registro, aí eu coloco um pouquinho para lá e já resolve. Então, 2 passadas, lâmina 2, força 15. Então, vou fazer o recorte. Ele é bem simples, né? Alguma pergunta, Carol? Se tiver, eu vou respondendo. Deixa eu fazer aqui. Se deixarem que eu coloquei a caixinha, foram que era o OBM, que não conheciam. Eu esqueci de falar o que é o OBM. O que é o OBM? Eu vou até tirar um pedacinho aqui para mostrar para vocês, ó. Ó, OBM, ele vem com uma película protetora, que é uma película transparente. E vou tirar aqui só para enxergar melhor. Ó, ele vem com essa película aqui, ó. E vem um tecido, ó. Um tecido. Esse tecido é 100% poliéster. E na parte de trás do OBM tem uma cola, que é essa cola que adere no tecido de algodão. Pode ser algodão, pode ser poliéster ou pode ser até estampado. É um jeito de a pessoa que tem a impressora sublimática fazer em tecido de algodão, a personalização. Porque vocês sabem, né, que a sublimação ela só é feita no poliéster 100% ou até com 70% de poliéster, porque ele vai ficar no clarinho. Então, para as pessoas que não têm impressora comum, outro tipo de impressora, vocês podem fazer sublimação no ABM, recortar na mão ou na tesoura e transferir no algodão, como eu fiz aqui, ó, tá? Nessa parte aqui. Vou tirar. Enquanto eu falava aqui, ele acabou de recortar, tá? Só vou olhar se realmente ele recortou. Eu esqueci até de trazer uma pinça. Eu acho que não tem problema, deixa eu só ver aqui. Vou recortar aqui. Só para ver se recortou aqui. Ó, recortou sim. Então, eu vou tirar da base, ó. Vou tirar da base. Deixa eu tirar aqui a minha bagunça, só para vocês enxergarem o que eu recortei. Então, ó, recortei o ABM. Ele recortou só essa parte aqui, onde ficou para dentro, né? Quando a gente tirar, vocês vão ver. Vou recortar e vou puxando, ó. Essa parte aqui onde tem a pontinha, sabe, a margem dele, ele dá uma derretida por causa da prensa. Então aqui talvez vocês não consigam tirar direito. Então eu sempre corto a beiradinha. Se vocês não quiserem cortar a beiradinha, não tem problema, ó. Então eu vou puxar. Nossa, acho que não cortou, gente. Pera aí. Vamos ver aqui. Eu acho que não cortou. Cortou. Eu acho que não cortou. Eu vou levar de novo ali e vou recortar. Só tirar aqui um pedacinho.
Eu vou colocar de novo aqui na minha base e vou fazer o recorte. Aqui. Como ela tem a marca de registro, ela consegue cortar bem em cima do desenho novamente. Então, eu vou colocar aqui. Agora eu fiquei, por que ela não cortou, né? Bom, já uma passada, vou aumentar só um pouquinho a força. Prontinho. Ó. Aí ele vai fazer o recorte no mesmo lugar, porque como tem a marca de registro, ele vai fazer o recorte no mesmo lugar onde foi feito o anterior. Ó, trouxeram uma pinça pra mim, ó. Sabe o que isso significa? Significa que o pessoal de vendas está aí acompanhando a live. Então, se você tiver alguma questão, os vendedores vão deixar o telefone deles aí, vocês podem chamar ele no WhatsApp para tirar mais dúvidas se vocês tiverem. Mas se você quiser que eu tire a sua dúvida aqui na live, deixa no negocinho de interrogação, que aí depois a Carol consegue puxar e eu respondo a pergunta de vocês. Aqui, esse outro, eu vou fazer o recorte na mão. Cadê aquele lá? Fazer o recorte na mão. Esse aqui não. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui eu vou fazer o recorte na mão. Qual força você usou agora, Yolanda? Eu usei a mesma força e só fiz mais uma passada. Em vez de 2 passadas, então foi 3 passadas. Então, eu usei lâmina 2, força 15, 3 passadas, tá? Como ela tem uma certa cola, às vezes fica mais difícil de você puxar. Então, é mais fácil às vezes você passar mais uma vez. Deixa eu ver aqui. Vou puxar aqui para ver se deu certo. Se não der certo, a gente corta aquele outro lá. Mas eu acho que deu, ó. Aí você puxa. Como o desenho ele é meio grandinho, o que eu costumo fazer? Eu costumo dar umas picotadas aqui, porque aí depois fica mais fácil de eu tirar. Então, eu tiro aqui, ó, e vou puxando, ó. Ó, como se fosse um filme de recorte. Se tiver alguma parte aqui que não recortou direito, você só dá um piquezinho, porque como ele é um tecido, às vezes a trama do tecido atrapalha na hora do corte, tá? Então eu vou tirar aqui também. Vocês conseguem ver que aqui, ó, ficou uma parte amarelinha? Eu fiz o recorte para dentro, então não vai ter problema de ter aquela bordinha branca na hora de ir tirando assim. Então a margem de sangramento é muito bom nessa hora, tá? Então ele fez aqui, ó, ele faz geralmente nas voltinhas. Por isso que é importante você não fazer muito vai e vem no recorte da plotter, tá? Aí você não tem problema de ele não cortar muito bem em alguma parte. Vou tirar aqui. E o uso da termolina também é importante. Eu tô com um em casa que eu coloquei na máquina 5 vezes, mas ele começou a desfiar. Aí não é legal de mandar um produto desfiado para o cliente. Então, o legal é sempre passar um pouquinho de termolina aqui para ele não começar a desfiar. Agora, um segredo para você tirar ele daqui e colocar ele no tecido. Você tem que virar ele ao contrário, assim, ó. E puxando o liner do desenho. Ó, esse aqui é importante. Se você fizer ao contrário, ele vai ficar todo viradinho. Sabe quando você... não, na verdade ele fica todo ondulado. Sabe quando você tira o papel da base, ele não fica enroladinho? Se você tirar a base do papel, ele fica retinho. Tá? Ó. Aqui. Aí agora você vai pegar o tecido e vai fazer a prensagem novamente. Esse material aqui,
ele não funciona muito bem na Easy Press. Por que ele não funciona direito na Easy Press? Porque você não tem pressão suficiente para colocar em cima do tecido. Você não sabe se está colocando pouca pressão, muita pressão. Então na Easy Press ele não dá muito certo. Eu recomendo que use somente a prensa térmica para isso. Para a primeira prensagem dele para estampa é 190, 30 segundos. Para a segunda estampa, que é para colagem do produto, você vai usar 150, 15 segundos, de 10 a 15 segundos, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz o recorte com a tesoura. Então, eu tenho um aqui e eu vou fazendo o recorte para dentro. Eu mesmo vejo mais ou menos onde é e vou fazendo o recorte. Esse produto aqui, ele aceita que você também faça recorte no estilete. Aí você pega o estilete bem afiado e faz o recorte. Já fizeram o recorte no estilete? Eu acho que não, né? A primeira vez que eu fiz, eu achei até fácil, mas eu prefiro na tesoura mesmo. Por isso que é importante fazer os desenhos mais geométricos possíveis, tá? Tem uma dica aqui que eu vou passar, mas só depois que eu acabar de cortar aqui. Fala, Carol. A Helena perguntou como usa a termolina. A termolina é um líquido meio leitoso. Aí você pinga ele um pouquinho no dedo ou deixando um potinho, alguma coisa. Pode pegar com o dedo ou pega com cotonete e vai passando assim nas pontinhas do tecido. Aí ele não desfia, ele sela o tecido. Entendi. Entendeu? Perguntaram sobre o ABM, se ele não perdeu a cola na primeira vez que ele foi para prensa. Ele perde um pouquinho da cola, mas esse liner aqui que já vem nele, ele protege bem. Então ele não tem tanta perda para ter a tempo de não poder colar no algodão, mas ele perde um pouquinho da cola. Se você quiser, você recorta ele primeiro, tira ele do liner, depois faz a sublimação e a colagem tudo junto de uma vez no tecido de algodão. Esse seria bem melhor. Deixa eu acabar de cortar e falo sobre a dica. Quando você for fazer o recorte, tanto na plotter como na tesoura, você fica com algumas partes com esse ângulo aqui de 90 graus, mas o ideal é não deixar esses ângulos de 90 graus, é sempre deixar as pontas arredondadas, aí não corre o risco de sair na hora da lavagem. Então sempre eu arredondo as pontinhas assim, ó. Então você pega com a tesoura mesmo, ou se você quiser desenhar antes de cortar, sempre deixa as pontinhas arredondadas, ó. Não precisa deixar muito arredondado, mas não deixa aquele ângulo de 90, tá? Então, vou fazer só mais um aqui, acho que mais dois ali. A Jussiara fez uma pergunta, não sei se é pra gente. A Jussiara? Jussiara, eu tentei fazer a nota, olha, eu vou te dar um recado. Eu tentei fazer a nota, eu não consegui, tá faltando algumas informações de imposto. Se você puder responder para mim, eu agradeço. Mas eu lembrei, viu? Qual é a pergunta, Carol? Qual é a plotter que você mais usa? A plotter? A Camel 1. Não, eu tô brincando. Eu acho que eu uso um pouco de tudo. Eu já usei essa. Hoje de manhã eu usei 2x2. Eu usei a Camel 4 preta. Ontem eu usei a Cricut, a Maker. Falando em Maker, eu acho que amanhã é o último dia de compra de produtos da Maker, da Cricut, da We Are. Se existe para você ganhar, não, para você participar do sorteio de uma Maker. Então, ó, fiz o recorte tudo aqui de redondinho, mas eu uso de tudo. Eu só não uso a Brother porque eu não tenho mais, e nem a Sizzix porque eu não tenho mais, mas as outras eu uso todas. Então ele ficou assim, ó, com as pontinhas arredondadinhas, ó. Os meninos querem desligar as câmeras aqui, né? Já deu 25 minutos, gente, falei demais. Dá pra cortar na Portrait 1? Dá pra cortar na Portrait 1 com a lâmina preta. Mas não quer dizer que a minha configuração que eu acabei de passar pra vocês dê certo. Então sempre faz o teste da bolinha. Dessas bolinhas aqui que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Essa
e esse aqui, ó, que é o teste de corte que eu fiz. Então, esse produto aqui é um tecido de poliéster 100% que vem com uma cola atrás, que você faz sublimação em cima, recorta do jeito que você quiser, na plotter, na mão, na tesoura, qualquer coisa, e coloca no algodão poliéster em tecidos que você não consegue sublimar. Então, esse aqui é um resumo geral, tá? O produto chama OBM Toque Zero, ok? Perguntou o nome da pessoa, não sei. Qual melhor, a Brother ou o Silhouette? Eu já usei a Brother, eu gostei dela, porque ela tem até o scanner e tudo mais, mas eu não gostei do programa, porque o programa, eu tenho uma certa dificuldade com o programa dele. Então, se você for usar a Brother, você tem que ter um pouco de domínio no CorelDRAW ou Photoshop para fazer a arte lá e trazer em SVG ou DXF para a Brother. Agora, a Camel, o software dele é lindo, maravilhoso, muito fácil de usar, ele é bem parecido com o Corel também, então se você já domina o Corel, você vai ter mais facilidade de usar o programa da Silhouette. Agora, em robustez e tudo mais, eu prefiro a Cricut, que eu gostei muito da Maker e da Explorer 2 para fazer o recorte. O programa da Cricut, ele é um pouco mais difícil também, mas se você tiver domínio do Corel, você pode fazer tudo. Também corta OBM, né? Também corta OBM. A Cricut é a única que corta OBM, feltro, sintético 1.4, a lâmina dura mais, a base dura mais, ela é bem mais pesada do que as Silhouettes também, então vale muito a pena comprar. Eu prefiro comprar elas do que uma Silhouette, que eu acho que ela é muito frágil. Tá? Não sei se vocês entendem frágil, que os insumos dela duram mais do que da Silhouette, tá? O Thiago está perguntando qual o plotter mais indicado para quem está iniciando para fazer palavras e frases em camisetas. Eu acho que é o que cabe no seu bolso. Porque assim, se você tiver dinheiro para comprar qualquer uma, baixa os programas que são gratuitos, vê qual que você se adapta melhor e faz a compra. Mas se você domina muito de algum programa, ou pode ser o CorelDRAW ou o Photoshop, eu compraria uma Cricut. Pelo custo-benefício, né? Eu posso falar uma coisa? A Camel, eu acho que a gente está com pouco estoque dela, acho que não chegam a 20 ou 30 por aí. O meu fornecedor falou que não vai ter Silhouette Camel 4, a gente não tem notícia se vai chegar, se não vai chegar. Então, se você está com vontade de comprar uma Camel 4, eu acho melhor você comprar, porque depois a gente não vai ter mais, só vai ter a Portrait por um tempo maior e a gente não sabe quando ele vai voltar em linha ou se vai voltar em linha nesse ano ainda, porque as importações estão difíceis esse ano de 2021 por causa do problema todo mundial. E se você realmente quer comprar, eu acho que essa é a hora. Depois não adianta ficar choramingando. Também perguntaram quantas lavagens dura esse OBM que eu quiser. Então, esse OBM aqui, ele dura bastante. Só que o único porém é que ele começa a desfiar nas pontinhas. Então, tem que passar termolina. Eu fiz um teste de lavagem até 5. Não consegui lavar mais. Mas eu acredito que ele dure mais que o filme de recorte, então de 20 a 25 lavagens, que tem muita gente que usa OBM, né? Não sei se vocês já viram, eles ficam com uma faixa assim na camiseta preta. Tem algum cuidado especial para lavar? Eu joguei na máquina. Joguei na máquina e foi. Então, acho que se evitar esfregar, colocar na máquina, se lavar a mão, vai durar mais. Não, eu acho que não tem esse problema. Eu acho que se você passar a termolina para não desfiar, eu acho que já ajuda muito. Perguntando se era mais durável que o filme de recorte. Sim. Filme de recorte, os dois, eu acho que você pode usar até os dois juntos se você quiser, né? Porque tem certas coisas que no filme de recorte não dá para fazer, mas no OBM já dá. Certo? Perguntaram o valor do OBM Toque Zero. Não lembro, gente. Se você coloca lá no busca Toque Zero, já aparece. A gente vende por metro. É 1 metro por 47, 45. Ou pode chamar a gente por inbox. Chama, os vendedores estão aí. Deixa aí o WhatsApp. Pessoal, deixa o WhatsApp. Não sei se isso. estão ainda aqui. Então, ontem chegaram chaveiros, ficaram super bonitos. A gente passou até um espólio para vocês. Eles vão tirar foto, fazer Photoshop, cadastrar, montar os kits para vender, tá? Chegou
espelhado prata, dourado, cobre e rosé. E chegou transparente, leitoso e só. E chegou 4 modelos. Chegou coração redondo, quase quadrado, mas ele é um pouquinho mais para o retângulo do que um quadrado. E uma varetinha, acho que é mais ou menos assim. A varetinha assim, uma linguinha, que é para você fazer aquele negócio do Spotify. Mas se você não quiser fazer, você pode colocar um nome retinho que também fica bonito. Tá bom? Eu acho que a Thalita que viu o começo, ela perguntou o que é a termolina, se a gente vende. A termolina a gente não vende ainda, mas a gente vai ter logo logo. Ele é um líquido leitoso que tem um pouquinho de cola que faz com que você passe no tecido e não desfie as pontinhas. Então você tem várias utilidades para ele. Quem faz costura criativa já deve saber que vocês usam bastante essa termolina, né? A Lígia perguntou se o chaveiro vai ser um vinil adesivo. Sim, só vinil adesivo, vinil sublimático, o vinil holográfico, essas coisas que você pode recortar e colar. O que mais? Se você quiser só colocar ele transparente, você também pode. Você pode colocar resina em cima também, se você quiser. A gente vai mostrar um pouquinho de tudo no passo a passo, né? Que a gente está tentando montar isso. É isso? Então eu vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau!